Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com a psicóloga Sandra Helena dos Santos e nós vamos falar sobre constelação familiar. Aliás, hoje em dia se fala de constelação familiar, virou um hit, todo mundo quer fazer constelação familiar, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente trouxe, através de formadores maravilhosos que hoje em dia nós temos, essa técnica que traz à luz da consciência da gente. Com certeza. Vamos primeiro começar, Sandra, explicando para o nosso telespectador o que é a constelação. A constelação é uma técnica fenomenológica que trabalha o campo e tudo que está dentro deste campo. A gente chama de campo um campo de inconsciente coletivo, que a gente conhece bem, né? Sim. São os pensamentos, as coisas que são todas depositadas como se fosse uma biblioteca do espaço que está contida ali. E nessa biblioteca está contida emoção, está contido os nossos desejos, está contido uma série de sentimentos. Agora, precisa ter o pai e a mãe? Não, não precisa. O pai e a mãe, dentro da constelação familiar, ela é hierarquicamente um ponto de partida. A gente trabalha com o pai e com a mãe para a gente trabalhar a hierarquia daquilo que veio antes, para que a gente possa entender que existe uma honra e um olhar de que nós viemos de algum lugar. Sim. Né? Então a gente deve uma reverência a esse lugar, um respeito a esse lugar. Entendi. Então como é que é feito este trabalho? Ele pode ser feito individualmente, ele pode ser feito em grupo. Individualmente ele pode ser feito com âncoras, né? Que a gente utiliza cadeiras, objetos. Ele pode ser feito com bonequinhos, num consultório. E ele pode ser feito num grupo terapêutico, ao qual a base dele é o psicodrama. Então, é feito um apanhado da situação que se quer trabalhar, a pessoa traz essa situação, ela nem precisa necessariamente ser exposta. Ela pode até, a gente chama de constelação oculta, pode ficar no oculto. Mas, quando os representantes entram no campo, eles começam a sentir tudo que é relativo àquele tema. Como eu sou psicodramatista, a gente diz que os representantes seriam os egos auxiliares. Sim, na exatamente, exatamente isso. E é maravilhoso porque o que foi percebido é que essas sensações a gente normalmente sente quando você entra num lugar e você às vezes fala, nossa, eu entrei nesse lugar e não estou me sentindo bem, ou eu estou me sentindo bem, ou eu comecei a conversar com você e senti que uma alegria tomou conta de mim. E, às vezes, essas sensações, elas não são necessariamente nossas, elas estão contidas nesse campo. Mas a pessoa que entra nesse papel, vamos dizer assim, ela precisa ter sensibilidade? Nenhuma. Nenhuma. A única coisa que a gente percebe bem, o terapeuta, ele fica com o olhar aguçado, porque muitas vezes a pessoa que entra no papel, ela carrega um pouco mais de aspectos que são dela. Então, a gente é como se a gente fosse medindo o dial do rádio, né? Para a gente poder, às vezes a gente até chama a pessoa e pede menos, um pouco menos, né? Porque, na verdade, ela está se colocando, sentindo uma dor, uma situação que não pertence a ela. E ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, muitas vezes, a gente nem pede para que a pessoa fale nada. Apenas relate para a gente as sensações do corpo. E a partir do momento das sensações do corpo, nós aprendemos na nossa formação a fazer essas leituras. Qual é o objetivo da constelação familiar? Desbloquear situações que estão bloqueadas e presas. Na verdade, a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe,
dos nossos avós, dos tios, dos primos, daqueles que vieram antes, a gente recebe uma carga emocional que está num campo. E essa carga emocional, ela fica... Num campo energético. Num campo energético. E essa carga emocional, ela fica ali, contida nessa situação. A constelação familiar, ela tem a base em leis, assim como a lei de causa e efeito, ela tem a base em leis. Então, a gente trabalha com a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. O que são essas leis? Explica um pouco melhor. A lei da ordem é tudo que vem antes. Então, meu pai e minha mãe vieram antes de mim. Meus avós vieram antes dos meus pais. Então, a lei da ordem diz que eu preciso ter um olhar de reconhecimento e respeito para quem e o que veio antes. Né? Não necessariamente a gente está falando só de família. A gente também trabalha nas constelações familiares dentro das empresas. Então, imagina que eu hoje entro para ser sua sócia dentro dessa empresa. E você já era sócio de uma outra pessoa. E eu entro como terceira pessoa. E eu simplesmente me coloco como se fosse a pessoa mais importante, sem reverenciar os outros dois que antes chegaram a mim, antes de mim. Então, na verdade, a constelação, nós vamos responder isso no próximo bloco, mas ela trabalha com os antepassados? Sim. Sim, mas nós vamos responder isso melhor no próximo bloco. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Olha, tem acontecido situações muito críticas dentro de condomínios, na questão de convivência, na questão de violência doméstica, usuários de entorpecentes, até mesmo tráfico. Já vi situações, inclusive, de cativeiros dentro de condomínio. E aí o síndico, muitas vezes, é questionado para saber o que ele deve fazer, se ele deve intervir, de que maneira intervir. São situações muito complexas, mas que elas podem ser resolvidas com o apoio de todos dentro do condomínio. É importante destacar que o síndico não é xerife, não é juiz e muito menos promotor de justiça dentro do condomínio. Ele é uma autoridade, sim, mas desde que ele faça com que a convenção seja cumprida, e para isso ele precisa da colaboração de cada um dos condôminos, seja na forma de informação, seja na forma da atuação que vai ser tomada. Então, você que é condômino, está ouvindo lá uma situação que possa ser, por exemplo, de violência doméstica, hoje em dia, muito feminicídios, né? Mulheres sendo mortas por homens, em situações de absoluto equívoco, né? Uma coisa catastrófica, que poderia ser evitada desde que houvesse a informação e a interveniência adequada a cada caso. Lógico, como eu falei antes, o síndico não é xerife, não é juiz, não é promotor, mas você que é condômino pode auxiliá-lo a tomar as medidas. As denúncias e tudo aquilo que é feito em relação ao condomínio deve ser feita de maneira responsável e por escrito, para que o síndico possa tomar as medidas que a lei garante que ele faça. Então, se você pretende ter uma vida melhor dentro do seu condomínio, interaja com o síndico, faça com que essas questões sejam melhor explicadas e mais bem executadas dentro da sua comunidade. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso sobre constelação familiar com a psicóloga Sandra Helena dos Santos. Sandra, estávamos falando se a constelação familiar ela tem a ver com antepassados. Vamos lá. Sim. De novo eu falo, nada tem a ver com religiosidade, nada tem a ver com espiritismo, não tem nenhuma ligação nesse sentido. A constelação familiar é puramente científica, a base dela é na física quântica. Então, o que nós trabalhamos em termos do antepassado é em termos dessa energia que habita neste campo chamado morfogenético. Se qualquer pessoa colocar hoje no Google ou no YouTube campo morfogenético, vai compreender perfeitamente esse fenômeno que acontece, né? Os pássaros quando voam para um lado, os peixes quando nadam para um lado, todos nadam para o mesmo lado, todos voam para o mesmo lado. É um campo que se forma que conduz uma verdade daquela família, daquele campo. Então, nós estamos falando de ciência. Então, quando a gente fala do antepassado, a gente não fala de espírito, a gente fala de uma energia contida neste lugar, que essa emoção traz. Sim. Agora, você estava falando das bases, das leis, não é? Sim, a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, vamos falar das E aí outras. nós falamos na lei da ordem. E a lei da ordem diz que o que veio antes, a gente precisa reverenciar e respeitar. Tá. E aí, o que a gente vem falando depois da lei do pertencimento. Tudo que a gente exclui de um campo, ele se manifesta de uma outra maneira em alguém que vem depois. Porque essa energia, ela fica em algum lugar neste plano da física, do físico. E ele precisa ser representado em alguém para que esse equilíbrio no planeta possa acontecer. Então, se alguém foi alcoólatra, se alguém foi um assassino, eu estou falando de coisas bem contundentes, e ele foi excluído, uma mãe que fez abortos numa família, que foi excluída do pai, da mãe, da família, em algum momento, a representação desta dor, ela vai acontecer de novo em algum membro dessa família. Então, quando a gente exclui, essa representação, ela se faz aparecer de novo. Quando a gente exclui, como assim quando a gente exclui? O excluir não é só tirar a pessoa da vivência. O excluir está aqui, né? Essa terapia É a como gente se fosse chama liberar, se diz. isso. Essa terapia a gente chama de terapia do amor, né? A gente trabalha com amor e pelo amor nessa terapia. Nós não estamos em nenhum momento julgando nenhum comportamento. O que a gente trabalha nessa terapia é um não julgamento, é dar pertencimento, dar lugar a esse que foi excluído, e a partir daí existe um equilíbrio. É simples, né? Se a gente para pensar. E é bonito, né? Agora, essa seria a segunda lei, né? Do pertencimento. Sim, e a terceira lei é a lei do equilíbrio. Tudo que está em ordem e tudo que tem pertencimento entra em equilíbrio. E tudo que não tem ordem e que não tem pertencimento desequilibra este campo energético. Então, essas três leis são a base para que a gente possa trazer uma harmonia e um equilíbrio para dentro de empresas, para dentro da família, para dentro de várias instituições às quais a gente atua. Por isso, hoje, o judiciário, ele absorveu a constelação familiar, porque existem muitos casos na vara de família muito difíceis, e eles estão tendo sucesso, um sucesso
muito grande atuando com a constelação familiar dentro desses casos. Quer dizer, a partir do momento que você restaura esse equilíbrio, você harmoniza e você faz com que essas pessoas acabem se perdoando ou trabalhando para minimizar as mágoas, as ofensas, isso reequilibra essas energias, seria isso? Sim, e eu ainda vou além. Pode parecer um pouco cruel, mas na constelação familiar a gente não traz perdão, a gente não precisa amar, a gente só precisa aceitar o fato. Entende? Aceitar que, de repente, minha mãe, ela foi minha mãe, ela me teve, mas ela, enquanto mulher, não enquanto mãe, mas enquanto mulher, talvez ela não tivesse sido tão legal. Então, à medida em que eu reverencio o fato de que, se não fosse por ela, eu não estaria aqui, mas aceito o fato de ela, enquanto mulher, fez as escolhas que ela teve que fazer, eu nem preciso amá-la. Eu nem preciso perdoá-la. Eu só aceito. E quando eu aceito, eu faço esse movimento no campo. Eu permito que o campo flua. É como se você zerasse isso. Exatamente. Mas e o seu sentimento? Porque o teu sentimento de mágoa ou de falta da mãe. Sim, mas você percebe que quando você está ali neste campo e ele está atuando, o campo que eu quero dizer, essa liberação dessa energia através dos representantes, eles já vão se movimentando e você, quando você está sentada assistindo, você já vai, naturalmente, essa energia já vai sendo liberada em você, porque a compreensão está sendo feita a partir do momento que você assiste como se fosse um teatro. Você assiste a ação de tudo que acontece. Então, muitas vezes você vê, eu vou voltar à mãe, né? Às vezes você vê a mãe ou o pai ali representados como humanos, e não como só o seu pai, mas como um ser humano que errou como eu erro. E quando você vê isso, você começa a perceber que algo precisa ser compreendido. Talvez ele nem soubesse o que ele sabia, o que ele faria. Talvez ele estivesse fazendo algo, ou a sua mãe estivesse fazendo algo, sem nem saber, de fato, com consciência, o que estava fazendo. Já voltamos a falar. Sim. Confira agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia. Olá, Mônica. Vim tirar a dúvida do Mário Antônio, filho do Morro São Bento, em Santos. Quer saber o que causa a boca seca e como tratar. Boca seca a gente chama de xerostomia. A boca seca pode ser causada tanto por uma doença sistêmica, ou por um entupimento de alguma glândula salivar, ou então também pelo passar da idade, né? Toda vez que a gente envelhece, isso é fisiológico, vai diminuindo o fluxo salivar na nossa boca, tá? A má salivação, pouca saliva, causa inúmeros prejuízos, né? É mais suscetível à cárie nos nossos dentes, porque a saliva, além da primeira função de digestão que ela tem também a função de lavar os nossos dentes. E também acúmulo de tártaro em cima dos nossos dentes por causa da diminuição salivar, tá? Isso dá um problema periodontal, agrava o problema periodontal. Então, traz muito prejuízo a falta de salivação. Se a pessoa está com alguma doença sistêmica, ela tem que ir no médico cuidar dessa doença sistêmica para ver se melhora esse fluxo salivar. Entupimento das glândulas salivares, também tem que ir no médico para desentupir, desobstruir essa glândula salivar. E com o passar da idade, com a diminuição dessa saliva, também tem algumas salivas artificiais, que são lubrificantes, que ajudam essa deficiência salivar. Espero ter esclarecido a sua dúvida, e quem tiver dúvida, entre em contato no meu e-mail, que na próxima você está esclarecendo. Até lá! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
converso com Sandra Helena dos Santos, psicóloga, sobre constelação familiar. Mas antes, confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje, azul. Azul, que a gente adora, né? Eu também adoro. Com certeza. E esse azul traz aqui as composições de tecido que eu adoro, né? O floral, né? O poá e a flor de lis, que é muito romântico. Então você percebe que o dono deste quarto, claro, nada mais mais clássico, mais tradicional, porque tem elementos, por mais que a cabeceira seja um elemento reto, clean, as molduras trazem um elemento mais clássico, as arandelas que dão esse charme, as estampas, né? Porque o floral, ele é um... As cortinas são belíssimas também, não? Linho, que é um linho que a gente trabalha de um formato muito prático, que é um tecido que você tira, faz a manutenção dele, já coloca, não encolhe. Os chales que dão todo o romantismo, que é a questão do floral, que ao mesmo tempo é ousado você vir com uma estampa forte na cortina. Então todo esse coordenado, né, é harmonioso, é gostoso, é repousante, e é um charme ao mesmo tempo. Né? Parabéns pelo seu trabalho, que tá bom. Muito bonito. Que bom, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Sandra, a terapia a constelação familiar, ela sempre é presencial? Não, ela também pode ser feita à distância. Eu confesso que eu fiz à distância com amigos, né? E você sabe que amigos são suspeitos, né? Mas assim, eu já presenciei e já participei de várias constelações à distância, tanto com o Bert Hellinger, tanto com outros mestres maravilhosos. E atua da mesma forma, porque nós estamos falando de um campo que ele não está restrito aqui, né? É aquela história, o vento quando bate, ele está batendo no Japão, mas ele também vem para cá, né? Nós estamos falando de energia, então assim, ele bate lá, mas ele também pega aqui, no Brasil. Então, ele pode ser feito à distância. Eu digo que a constelação presencial, ela tem uma riqueza... Nossa, é uma coisa tão fantástica a gente assistir, você não precisa levar tema nenhum. Sinta, experimente, assista. Só isso. E você vai sair dali com certeza transformado. É possível fazer à distância? É. Mas eu sempre recomendo, se a pessoa puder ter a experiência de poder assistir um grupo, a vida dela vai ser uma antes e outra depois da constelação. Mas é só familiar? Não. A gente trabalha em empresas, como eu falei, né? Como nós estamos falando de leis, lei da ordem, lei do pertencimento e lei do equilíbrio, imagina numa empresa, né? Numa empresa que tem tantas competições, tantas chefias, tantos cargos, gerentes, né? Então, às vezes, a gente consegue organizar pessoas, mesmo que essas pessoas nem precisem estar ali. Então, se o dono da empresa, às vezes, está vivendo uma situação difícil, ele consegue trazer essa organização. Eu tive uma experiência, eu posso te contar? Pode, claro. Eu tive uma experiência dentro do espaço onde eu trabalho e eu tinha algumas pessoas que tinham muita dificuldade de lidar com hierarquia. E eu fui trabalhar o tema na minha constelação, hierarquia, dentro do meu espaço de trabalho. Essa constelação ela foi feita numa quinta-feira. 8 dias depois, as pessoas que tinham dificuldade de lidar com hierarquia, do nada chegaram para mim e disseram, eu vou ficar até o final do mês. E eu falei, tudo bem, eu te agradeço por tudo que você fez. Então, é tão por amor que a gente não precisa falar para a pessoa que não está bom ou que está bom. Ela mesma libera essa energia que está presa nela, que ela talvez até visse que não estava bom para ela também, e naquele momento ela tem a oportunidade de dizer, eu estou indo embora. Que coisa, né? Interessante. Então é muito bonito de ver. É muito interessante.
Eu acho que são energias que a gente não percebe, mas as coisas vão se movimentando. É que a energia daqui é diferente da energia daqui. Né? Sim, isso mesmo. E é impressionante, se você já fez parte de uma constelação, se você já percebeu o seu corpo sentindo as sensações, como é diferente. Independente de ser constelação, no setting terapêutico mesmo, a gente consegue trabalhar e perceber essas energias. Só que, infelizmente, as pessoas elas não têm contato com o sentir. Elas vão vivendo aqui, né, nesse plano todo o tempo, né? Existe uma técnica maravilhosa chamada Felt Sense, que é essa técnica que você vai entrando em contato com o seu sentir. Dependendo de onde está sentindo, é um direcionamento que a gente vai dando, né? Mas o dia a dia a gente vai vivendo e parece que a gente esqueceu disso. Muito interessante. Dica final para o nosso telespectador. Olha, parece que a gente está vivendo agora um mundo mágico que está descendo para o nosso planeta Terra. Coisas impressionantes, se a gente para observar, estão acontecendo sem que a gente mesma possa compreender. E a constelação familiar fala de física quântica, fala de um campo que a gente não vê, mas que de fato ele existe. Então, a dica que eu posso dar é: não acredite em mim, não acredite no Bert Hellinger, não acredite em nenhum terapeuta. Simplesmente vá participar, simplesmente vá vivenciar, experimente. Muito legal, muito obrigada. Eu é que agradeço, você sempre simpática, essa equipe que é sempre muito bacana, que atende a gente aqui, viu? Gratidão, gratidão a todos. Obrigada. E você, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.